2025. 3 navios de guerra americanos navegam rumo ao Caribe venezuelano. Donald Trump retorna à presidência dos Estados Unidos após 4 anos de ausência política. Venezuela afunda sob a ditadura de Nicolás Maduro, com mais de 7 milhões de refugiados espalhados pelo continente. Brasil enfrenta pressões diplomáticas americanas por decisões judiciais internas envolvendo perseguição política a opositores. Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis. A profecia bíblica se cumpre, literalmente diante dos nossos olhos na América Latina contemporânea. Trump foi removido do poder americano em janeiro de 2021. Durante sua ausência, a América Latina mergulhou em profunda crise ideológica e institucional. Venezuela consolidou sua ditadura socialista sob comando de Maduro. Brasil elegeu governo de extrema-esquerda alinhado ideologicamente ao regime venezuelano chavista. Colômbia, Chile e outros países latinos seguiram trajetória similar de radicalização esquerdista. 4 anos consecutivos de caos político, declínio econômico e perseguição religiosa crescente. Gênesis 41:54. Começaram a vir os 7 anos de fome, conforme José tinha dito. E houve fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Como José foi estrategicamente retirado da prisão no momento exato da crise egípcia, Trump retorna precisamente quando a América Latina necessita de correção e intervenção divina externa. Maduro publicamente classificou Luiz Inácio Lula da Silva como o pai espiritual do movimento chavista continental. Mesma ideologia marxista-leninista foi sistematicamente plantada e cultivada nos 2 países durante décadas. Partido dos Trabalhadores brasileiro apoiou abertamente ditaduras comunistas de Cuba, China, Venezuela, Coreia do Norte e outros regimes totalitários anticristãos. Lula visitou e elogiou publicamente estes ditadores ao longo de sua carreira política. Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A semeadura ideológica anticristã e antibíblica está gerando frutos previsíveis de divisão nacional, caos institucional e colapso moral em ambas nações. Trump ameaça militarmente o regime venezuelano através de demonstração de força naval. Exige deportação imediata de milhares de criminosos venezuelanos forçados a entrar ilegalmente em território americano. Navios de guerra americanos foram estrategicamente posicionados no Mar do Caribe, próximo às águas venezuelanas. Governo americano acusa regime de Maduro de ser narcoestado controlado por cartéis colombianos. Isaías 13:4-5. Ruído de multidão nos montes, como de muito povo, ruído de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos revista o exército de guerra. Eles vêm de terras remotas desde a extremidade do céu. Deus historicamente prepara e utiliza instrumentos militares para executar julgamento sobre nações rebeldes e regimes injustos. Venezuela forçou mais de 7 milhões de cidadãos ao êxodo continental, maior crise migratória da história moderna do hemisfério ocidental. Famílias inteiras fogem da ditadura socialista em busca de sobrevivência básica. Regime persegue sistematicamente igrejas cristãs, pastores evangélicos e líderes católicos opositores. Êxodo 1:13-14. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes faziam amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos. Maduro funciona como faraó moderno, escravizando e oprimindo seu próprio povo através de controle totalitário. Deus está preparando libertação através de crescente pressão externa internacional sobre o regime ditatorial. Trump ameaça Brasil com pesadas tarifas comerciais devido aos processos judiciais contra Jair Messias Bolsonaro. Governo americano considera interferência do judiciário brasileiro em assuntos políticos internos. Brasil representa o maior país cristão da América Latina, com 123 milhões de católicos praticantes e 65 milhões de evangélicos ativos. Nação possui influência missionária global crescente e lidera movimentos pentecostais mundiais.
Daniel 3, 16, 18. Shadraque, Mechaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar da fornalha de fogo ardente. País majoritariamente cristão sendo severamente testado entre pressões geopolíticas externas e manutenção de princípios divinos fundamentais. Lula mantém apoio político e diplomático ao regime venezuelano, apesar da evidente crise humanitária continental. Ignora sistematicamente perseguição contra igrejas venezuelanas e líderes religiosos cristãos. Recusa reconhecer vitória eleitoral de oposição democrática venezuelana comprovada internacionalmente. Mantém embaixador brasileiro em Caracas mesmo com deterioração das condições sociais. Apocalipse 18, 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não recebas das suas pragas. Brasil sendo profeticamente chamado a se separar de alianças políticas com regimes fundamentalmente anticristãos. Cristãos brasileiros devem intensificar orações por discernimento e sabedoria da liderança nacional. 12 países latino-americanos realizarão eleições presidenciais decisivas entre 2025 e 2027. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e outros enfrentam escolhas históricas entre modelos políticos antagônicos. População continental majoritariamente cristã deve decidir entre candidatos alinhados a princípios bíblicos ou ideologias seculares humanistas. 1 Samuel 8:7. Disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Nações latino-americanas escolhendo coletivamente entre submissão aos princípios divinos eternos ou adoção de ideologias puramente humanas temporárias. Momento histórico de decisão espiritual continental sem precedentes. Pressões diplomáticas e econômicas americanas revelam profunda dependência comercial da região. Ameaças de tarifas punitivas expõem fragilidade estrutural dos modelos econômicos socialistas adotados. Países latinos carecem de autonomia financeira real para resistir a chantagens externas. Deuteronômio 28, 43, 44. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Consequência profética direta e previsível para nações que sistematicamente abandonam princípios bíblicos de administração e justiça social baseada em valores cristãos fundamentais. América Latina encontra-se no epicentro de tensões proféticas globais intensificadas. Estados Unidos exercendo pressão militar e econômica para forçar mudanças políticas regionais. Regimes socialistas resistindo através de alianças com potências comunistas como China, Rússia e Irã. Populações majoritariamente cristãs, posicionadas estrategicamente no centro deste conflito ideológico mundial. Mateus 24, 6, 7. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assombreis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Sinais proféticos dos últimos dias se intensificando dramaticamente no continente mais cristão do mundo moderno. Igreja deve vigiar constantemente e orar incessantemente pelo futuro espiritual da América Latina.